2020, a história foi reescrita. Os desafios não foram simples. Mas os administradores dos portos brasileiros, as empresas de transporte e os operadores logísticos mostraram competência e eficiência, garantindo o abastecimento do país e das nações amigas. O momento é de buscar soluções e, principalmente, de abrir caminhos para a retomada do crescimento econômico do Brasil. É aqui que o Brasil Export se insere, exercendo seu papel de liderança estratégica neste ambiente extremamente relevante para a nação. E agora, muito mais robusto, com novos conselhos técnicos para o fomento de estudos, discussões e fóruns, todos comprometidos com a construção de um país melhor e mais competitivo. O Brasil Export é um fórum permanente, multissetorial, plural e agregador. Com atividades durante todo o ano, o fórum conta com importante apoio institucional do Ministério da Infraestrutura e reúne as principais entidades, associações e empresas que atuam no segmento. Os conselhos estão promovendo 6 fóruns regionais, fazendo com que os debates se multipliquem por todo o território nacional. O Fórum Nacional Brasil Export, mais uma vez, reunirá as principais lideranças e autoridades do setor logístico e de infraestrutura portuária. Sintonizado com o crescimento de encontros virtuais, o Brasil Export continua realizando webinários e videoconferências, garantindo uma rica fonte de troca de conhecimentos e experiências. Mantendo parcerias com os principais portos do mundo. A missão internacional do Brasil Export, o destino será Dubai. A comitiva brasileira também participará da Expo Dubai, concorrido evento global com a participação do Pavilhão do Brasil. Brasil Export, Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária, discutindo ideias e apontando caminhos. O Brasil Export 2021 tem o patrocínio das seguintes marcas: convidamos a todos que tomem seus assentos e agradecemos a audiência de todos no segundo dia do Fórum Brasil Export 2021. Mais uma vez agradecemos a todos que estão nos acompanhando online em todo o Brasil. Também temos audiência no exterior, diversas autoridades que estão participando conosco. Agradecemos a todos que nos acompanharam durante essa jornada pelos 4 cantos do país e que finalizamos hoje o nosso evento aqui em Brasília.
Brasil Export 2021 tem o patrocínio das seguintes marcas: ABEP, Associação Brasileira das Entidades Portuárias e Hidroviárias; ABOL, Associação Brasileira dos Operadores Logísticos; ABTP, Associação Brasileira dos Terminais Portuários; ABITRA, Associação Brasileira dos Terminais e Recintos Alfandegados; ACS, Associação Comercial de Santos; ATP, Associação dos Terminais Portuários Privados; Centronave; CNT, Confederação Nacional do Transporte; CDRJ, Companhia Docas do Rio de Janeiro; Deep World Santos; Grupo Eco Rodovias; Eldorado Brasil; FENAMAR, Federação Nacional das Agências de Navegação Marítima; FENOP, Federação Nacional das Operações Portuárias; Galote Advogados Associados; Kincaid Mendes Viana Advogados; MSC, Mediterranean Shipping Company; Piacentini do Brasil; Porto do Açu; Portos do Paraná; Praticagem do Brasil; Rumo Logística; Samarco Advogados; Santos Brasil; SPA, Santos Port Authority; SOPESP, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo; Suzano; Ultracargo e Unimed Santos. O apoio institucional deste evento é do Ministério da Infraestrutura. A produção é da UNA Marketing de Eventos e a realização do SEB, Centro de Estudos em Logística, Transporte e Comércio Exterior do Brasil Export. Bem, senhoras e senhores, dentro da programação do Brasil Export, começaremos esse dia 29 com um case Minfra, os pilares da revolução no setor da logística e infraestrutura do Brasil. Convidamos para vir ao palco o senhor Diogo Piloni, secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários. O senhor Marcelo da Costa, secretário nacional de Transportes Terrestres. E o senhor Ricardo Sampaio da Silva Fonseca, diretor do Departamento de Políticas Regulatórias da Secretaria de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura. As autoridades podem tomar os seus assentos. Com a palavra, o senhor Diogo Piloni. Bom dia a todos e todas. Satisfação estar aqui mais uma vez, compondo aqui esse painel, ladeado aqui, acompanhado de tão boas companhias, né? De poder falar um pouco aqui do trabalho que tem sido desenvolvido no Ministério da Infraestrutura, essa parceria, né, que a gente acaba tendo nos quadros do Ministério, e essa possibilidade que a gente possa desenvolver um trabalho sob orientação e coordenação do nosso ministro Tarcísio, mas que tem como objetivo aí desenvolver, e ontem comentei muito sobre isso, né, à noite, na abertura, tem o objetivo de desenvolver todos os modais de forma equânime, de forma competente, e acho que a gente tem feito, no âmbito do Ministério, um trabalho que tem deixado legado, que tem marcado aí a infraestrutura do país, e que tem trazido uma experiência diferente de fazer infraestrutura, de fazer política pública no setor de transportes. Esse entrosamento, né, ele parte de uma premissa
e é um planejamento estratégico, né, um planejamento integrado de transportes, e também é uma conquista, né, do setor de infraestrutura de transportes, à medida em que por muito tempo se debateu a necessidade que a gente tivesse um alinhamento entre o desenvolvimento dos planejamentos de transporte de forma integrada, e que a partir de 2018, para ser justo, ainda no governo anterior, a gente consegue desenvolver a partir do PNL versão 2025, agora sendo aí produzida a versão 2035 em discussão, de modo que a gente possa, incluindo aí o transporte terrestre, aquaviário e até mesmo o transporte aéreo, que a gente possa desenvolver a infraestrutura de forma coordenada, dado que num país com a complexidade que o Brasil tem, com o território que tem, né, com a necessidade de atender a população nos mais afastados rincões desse país, é importante que haja uma visão integrada, né, de transportes. Então, o PNL agora faz com que a gente tenha uma diretriz nacional, macro, para o desenvolvimento dos diversos modais. No âmbito da secretaria, a gente sempre comenta que, já mesmo na formação de governo ali, enfim, pré-2019, né, pós a eleição, a gente teve todo o esforço de olhar o transporte aquaviário também, né, de forma integrada. A gente tinha, por muitos anos tivemos secretarias várias cuidando do transporte aquaviário, então a gente tinha a Secretaria de Portos, que cuidava de portos, nós tínhamos o Ministério da Infraestrutura, que tinha outras 2 secretarias que tratavam da questão da navegação, seja no Fundo de Marinha Mercante, seja na política, né, traçada para o transporte aquaviário. Então, a partir de 2019, já na verdade, assim, essa formação ela vem pré-2019 ali no governo de transição, a gente toma a decisão de tratar o transporte aquaviário de forma consolidada, navegação, portos, né, políticas todas aí traçadas para essa alternativa logística, para esse modal. E, acima de tudo, a gente começa um trabalho focado na melhoria de gestão, ou seja, na recuperação da credibilidade. Passamos um tempo batendo cabeça, né? O setor portuário não estava no lugar que ele era de direito, né? Nas páginas de economia. Passamos aí um tempo, e aí a se discutir se justamente ou se injustamente nas páginas policiais dos jornais, né? Denúncia, denuncismo, etc. Então a gente começa uma gestão tentando recuperar essa credibilidade, essa boa relação mercado-governo, né? E acho que temos feito isso muito bem. A gente desmistifica a partir dessa gestão aquele conceito de que governo e iniciativa privada estão em lados diferentes do balcão. A gente começa a trabalhar uma relação verdadeiramente de parceria, né? Isso tem vários reflexos do ponto de vista da política pública. Mas a formação de equipe foi o primeiro desafio, né? E formar uma equipe com competência, com credibilidade, com respeito, né, de toda a comunidade portuária, né? Foi tanto no âmbito do Ministério, né, da própria Secretaria, mas também no âmbito das nossas companhias docas federais, das nossas estatais. Então, quem pode contar, por exemplo, com o Fábio Lavô, com o Dino Batista na equipe, né, não tem do que reclamar. Né? Nós temos aí verdadeiros craques, caras que, na verdade, entra governo, sai governo, sempre foram ali a base, né, do conhecimento e do desenvolvimento para o setor de transportes e principalmente para o setor de transportes aquaviários. Então, isso é um fator importante. Não se faz boa gestão sem bons gestores, isso é óbvio. E nas docas a mesma coisa, né? Quem pode contar com uma Maiara Chaves, com o Júlio Castiglione, com o Fernando Biral, também assim, é um passo importante para que se tenha condições de dar bons resultados. E esses resultados vieram quase que imediatamente. Isso é muito impressionante. Assim. Hoje mesmo saiu, quem teve a oportunidade de ler Valor Econômico, uma matéria do Daniel Ritt, né, falando um pouco dessa virada de chave, né, dessa virada de maré, como ele mesmo chamou, né, de empresas que tinham resultado negativo historicamente nos últimos 4, 5 anos, resultado consolidado das companhias docas era um resultado negativo, e a gente passa então a ter um resultado positivo a partir de 2019 já. Então a gente tinha, só para exemplificar, em 2018 um resultado consolidado das nossas docas, aí vamos falar do nosso quintal, né, das nossas empresas federais, de quase, na verdade, cerca de R$1 bilhão. Em 2019 essa chave vira, vamos para R$1 bilhão positivo,
e desde então temos mantido bons resultados. 2020 foi um ano delicado, complicado para as nossas companhias, porque tivemos aí que assumir, né, o compromisso de pagamento de passivos históricos, por exemplo, os passivos de portos. Então, as empresas assumiram esse compromisso de equacionar o plano de previdência. Então, 2020 tem um resultado, né, menor do ponto de vista de lucro, né, do que 2019, mas se mantém no azul, e 2021 será, sem dúvida alguma, um ano histórico do ponto de vista de resultado. Só assim, se a gente for aqui citar, as expectativas são muito boas. SPA, a gente deve ter talvez um resultado aí de 300, 400 milhões de reais positivo. CDRJ, um trabalho primoroso aí do nosso Almirante Laranjeira e da sua equipe. É uma empresa que por algum tempo foi considerada quase que insolucionável do ponto de vista econômico-financeiro e que deve ter aí seguramente um resultado de algumas centenas de milhões de reais de lucro, o que faz com que essas empresas tenham capacidade, né, de fazer seus investimentos, de tocar sua agenda de expansão de capacidade. Então, a melhoria de gestão a partir de quadros competentes faz com que a gente tenha um novo horizonte, né, de partida no setor portuário. O segundo ponto que a gente privilegiou, que a gente buscou, foi intensificar as parcerias com a iniciativa privada, né, e às vezes agendas que já estavam bem encaminhadas, por exemplo, agendas de leilões, de arrendamentos, mas que a gente teve a oportunidade, né, de intensificar, e desde então foram aí 29 leilões realizados, desde 2019, e esse ano deve marcar aí o ano em que mais se leiloou terminais, né, na história do setor. Isso dentro dos portos organizados. Fora dos portos organizados, também intensificamos a agenda de autorizações de TUPs, né, e fizemos aí vamos fechar o ano de 2021 com mais de uma centena de contratos assinados, e a geração de investimentos é enorme, né? Então, assim, o caminho sempre foi esse, né? Assim, um setor que já é marcado por uma participação privada muito grande, mas essa participação privada, mais uma vez, a gente retoma o tema da credibilidade. Não dá para se fazer parceria com alguém que você não confia. Então, essa construção de relação entre o governo, entre o Estado e a iniciativa privada faz com que surjam oportunidades interessantes para o desenvolvimento do setor. Num momento de governo em que a gente, né, acho que isso aí não tem uma perspectiva de mudança tão curto prazo, mas que a gente tem uma situação de caixa complicada, a gente tem uma capacidade de investimento com o orçamento geral da União muito reduzida, não há outra alternativa senão a gente intensifica essa possibilidade de investimento privado. A gente já era, historicamente, já tinha um histórico interessante de realização de investimentos privados na operação dos portos, e agora a gente traz essa realidade também para os investimentos nas áreas comuns, os ativos comuns dos portos organizados. A gente aí é o desafio de trazer a iniciativa privada para a gestão dos condomínios portuários, né, para que a gente possa também buscar, né, angariar recursos privados para a realização de investimentos em dragagem, em acessos terrestres, enfim, em toda a infraestrutura do porto. E por diversos motivos a gente não consegue ou não tem conseguido ter sucesso em investir sob o modelo de gestão estatal. Seja por falta de recursos, né, por falta de recursos em caixa, e isso tem se tornado cada vez uma realidade menos significativa, à medida em que os portos têm virado o jogo do ponto de vista econômico-financeiro. Mas aí vem o segundo ponto, que é um ponto significativo e que também amarra o desenvolvimento do porto, que é o próprio modelo de gestão estatal, o arcabouço jurídico, regulatório, que acaba pesando sobre esse modelo e fazendo com que o porto organizado seja menos competitivo se comparado aos seus concorrentes, hoje claramente concorrentes, que são os terminais de uso privado. Então, a agenda de parceria com a iniciativa privada é uma agenda também que foi aí privilegiada, que foi buscada. E um terceiro ponto, e aí caminho para passar a palavra para os meus colegas aqui, né, é a questão das melhorias regulatórias e legais. A gente, em momento algum, discutindo o programa de desestatização, discutindo essa nova
esse novo, digamos assim, modelo, né, de gestão dos nossos portos organizados, a gente desconsiderou, a gente desconheceu a importância de fazermos também boa gestão pública. E aí falei muito da guinada de gestão e de qualidade de gestão com os nossos gestores, mas também há que se vencer essa dificuldade que é trazida pelo próprio modelo legal e regulatório. Então, partimos para avanços, né, para a realização de avanços do ponto de vista legal. Tivemos aí a felicidade de poder realizar, né, uma pequena reforma do nosso marco regulatório com a Lei 14.047, né, e isso tem trazido, né, sexta-feira passada, por exemplo, foi assinado o primeiro contrato de uso temporário já sob a égide da 14.047, possibilidade de que os portos tenham à mão uma solução rápida de atração de novas cargas para a operação nos portos, sem a burocracia natural de um processo de contrato de arrendamento, que vai nos tomar, mesmo sendo, né, aí as equipes cada vez mais competentes em fazer licitações, 1 ano e meio, 2 anos para que ela ocorra. Então, o contrato de uso temporário, assim como a celebração da contratação direta, quando há um único interessado, né, para a exploração de áreas, assim como outros vários avanços que tivemos na legislação, são aí instrumentos que hoje estão na mão dos nossos gestores para que eles possam desenvolver, né, no âmbito de gestão estatal, os seus portos, né, as suas infraestruturas, as suas operações. Então, e assim foram melhorias das nossas portarias, né, a portaria 530 teve evoluções, tanto para porto público, para terminal de uso privado. A agência reguladora também tem buscado contribuir com esse processo, né, e aí temos aí as revisões de resoluções, né, e, acima de tudo, assim, um olhar para que a gente possa intensificar cada vez mais essa maturidade regulatória, estabilidade, a visão que o investidor tem, né, de que investir em porto organizado, em terminal de uso privado, entrar aí nas concessões, é um negócio seguro, é um negócio que vai gerar o retorno de seus investimentos, né, e que, no longo prazo, se terá aí sucesso no seu empreendimento. Então, essas são as linhas gerais. Isso tudo a gente desenvolve de forma muito casada com as demais secretarias, né? Se a gente for discutir aqui, por exemplo, temas mais pontuais, como os acessos portuários e a necessidade que a gente tenha lá um alinhamento, né, com a Secretaria Nacional de Transporte Terrestre, com a Secretaria de Fomento, para que a gente possa desenvolver os portos, mas sem tornar os acessos um gargalo, fazer com que haja o casamento das iniciativas, né, desde questões pontuais, como uma visão macro, né, que vem desde o PNL até, né, o programa que temos aí tocado, né, de teoria de acessos, com discussões aí frequentes, para que a gente possa, de fato, estarmos, né, coordenados nos nossos esforços. Acho que, em linhas gerais, é isso. Assim, queria aqui dar a oportunidade, passar a palavra para os colegas aí do Ministério, né, e me colocar à disposição para que a gente possa depois, se for possível, né, ter um debate sobre essas iniciativas tocadas pelo Ministério. Nossos agradecimentos às palavras do senhor Diogo Piloni, secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários. Convido agora para fazer uso da palavra o senhor Marcelo da Costa, secretário nacional de Transportes Terrestres. Bom dia a todos. Me ouvem? Estão ouvindo. Bom, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar contando um pouco da nossa experiência no que foi chamado de um painel de Case Minfra. O que eu suspeito para falar, mas acredito que seja um caso de sucesso, ou uma oportunidade, se não for considerado sucesso, mas uma oportunidade de reflexão para o futuro, né? Talvez o que vai ser apresentado, os pilares que reforçam o racional por trás das nossas decisões do Ministério da Infraestrutura, e eu vou falar sobre algum racional das decisões específicas do setor de transporte terrestre. Eu acho que é uma oportunidade interessante, no mínimo, de reflexão e de pensar o futuro do país para fazer diferente naquilo que for conveniente, naquilo que não tiver bom, mas também para criar uma estratégia, uma continuidade
uma linha mestra de como pensar a infraestrutura no país, um pensamento muito mais relacionado a uma política de Estado do que de um ou outro governo. Talvez seja isso que a gente esteja precisando e talvez seja o que a gente sempre reclamou. Na questão que vem lá do planejamento estratégico, né? Eu já tive a oportunidade no passado de, numa outra frente de serviço, de participar de uma reunião no DENIT, na época, e do diretor do DENIT entrar na reunião e perguntar de que estado vocês estão falando. E aí a gente falou do estado X. Ele falou, não me interessa, só me interessa o estado Y. E saiu da sala. Certo ou errado, não importa. Mas era a realidade daquele momento, ou pelo menos foi a minha experiência, uma experiência ruim naquele momento. Então, eu acho que quando você pensa o Brasil de uma forma global, integrada, estratégica, racional, técnica, você tende a criar uma maneira de pensar que se torna contínua, porque a técnica não muda, porque a racionalidade não muda, porque a matemática financeira não muda, porque os critérios de decisão não mudam. Mudam as pessoas. E aí eu faço um testemunho, antes de entrar nos temas, sobre a minha chegada do Ministério. Eu acho que é um caso interessante. Eu sou de fora do Ministério, diferente dos outros secretários, que participam, né, que são de carreira da administração pública federal e, de alguma forma, conduziam esse processo, né, com maior ou menos responsabilidade, com mais ou menos oportunidade, mas participaram desse processo, dessa transição. Eu não. Eu cheguei de fora. Né? Minha experiência foi no Exército, tive uma carreira parecida, não tão brilhante, né, mas parecida com a do ministro Tarcísio, de Academia Militar das Agulhas Negras, como oficial de carreira do Exército, depois do Instituto Militar de Engenharia, né, me tornando engenheiro militar, e segui a minha carreira. Ele saiu para um concurso, né, da CGU e tal, depois do Congresso Nacional, e eu segui na carreira do Exército. E saí de servidor militar, né, para ocupar um cargo de diretor no Departamento de Planejamento da Secretaria, e depois fui chamado para continuar lá no cargo de secretário, o cargo que eu ocupo até hoje. E aí, qual é o meu ponto? O meu ponto é que eu cheguei com uma equipe pronta. Porque os servidores de carreira do Ministério da Infraestrutura são os mesmos. Os mesmos que conduziram esse processo nos últimos anos. Com a sua competência, com a sua qualidade e com a sua crença no sucesso do país. Nada mudou. O que a gente fez foi colocar as pessoas certas nos lugares certos. Mas são as mesmas pessoas, senhores. E aí eu reforço a minha tese de política de Estado e da viabilidade de se fazer isso no país. As pessoas são as mesmas. Quem entrou de fora fui eu. Procurei só não atrapalhar. E assim tenho seguido a minha trilha, aprendendo com os profissionais que estão compondo a minha equipe e dando direção. Talvez assim isso tenha mudado. O que mudou foi a escolha das pessoas certas para dar voz para essas pessoas, para você valorizar a meritocracia, para você colocar as pessoas que têm mais capacidade, que se desempenham e se esforçam mais em locais de decisão, e você dá autonomia para que essas pessoas decidam e se sintam valorizadas e assim se motivem para fazer mais rápido, mas de forma mais eficiente e melhor. E aí a gente criou um público interno no Ministério da Infraestrutura capaz de dar a linha base, a linha mestra do que vai acontecer no país, nesse campo, nas próximas décadas. São servidores jovens, talentosíssimos, preparados, que talvez precisassem de uma oportunidade. E essa oportunidade foi dada, porque nós tivemos essa liberdade na escolha. A liberdade que o ministro Tarcísio teve na escolha da sua equipe, nós tivemos na escolha e na seleção e na avaliação individual e na escolha de quem ocupa que função dentro de cada uma das secretarias. Eu acho que isso é um bom caminho de reflexão para o futuro. Basicamente, é o que os senhores fazem na iniciativa privada. Nós não inventamos a meritocracia. Talvez a gente esteja aplicando a meritocracia com mais força no governo.
Esse é um primeiro ponto. Bom, defendo o planejamento integrado como um dos pilares e uma das forças motrizes do sucesso que imagino que a gente tenha conseguido no Ministério da Infraestrutura até agora. A participação integrada que o Piloni falou, ela foi materializada no momento em que, lá em 2019, a CEP, a SAC, o Denatran, na época, foram incorporados dentro de uma mesma batuta, de uma mesma estrutura funcional, de uma mesma estrutura organizacional. Os senhores podem achar que não importa o prédio que a pessoa trabalha, tem que ser integrado, mas na prática não funcionava assim. Falo pelo que ouvi e o pouco que vivi, mas coletei informações de todos que estavam e que viveram esses outros momentos. E como existia uma questão política envolvida na escolha dos ministérios, e não necessariamente a linha política do Ministério dos Transportes era a mesma ou coincidente da CEP, da SAC, existia um certo atrito, uma certa dificuldade de integração que, ao trazer tudo para a mesma estrutura organizacional, você resolve o problema a fósseis, se ele continuar existindo. Não foi o caso. Temos tido uma integração de verdade, trabalhamos juntos, tive a oportunidade com o secretário Piloni, que é mais próximo, né, um cliente mais próximo meu, rodovia, ferrovia, como acesso aos portos, de convergir em 99% das nossas posições e respeitar o 1% que divergimos. Cada um defendendo a sua tese e defendendo bem e sendo muito propositivo, e a solução desse 1% que sai é uma solução melhor do que a minha, melhor do que a das partes, né? Essa integração funciona assim no Ministério da Infraestrutura, baseada em respeito, em admiração e em equilíbrio. Esse planejamento integrado está sendo materializado agora no PNL 2035, que é um passo a mais na direção de um planejamento de longo prazo. 2035 não é longo prazo. Concordam? Quanto tempo demora para os investimentos dos senhores serem pagos? Então, precisamos de um horizonte de planejamento maior, concordam? E é isso que a gente começa a partir de amanhã, ou a partir do dia que a gente aprovar em definitivo 2035. Começamos o planejamento 2050, sendo esse um horizonte de planejamento compatível com projetos da magnitude, da complexidade e do nível de investimento do projeto de infraestrutura. Esse é o desafio que a gente ou vai entregar pronto ou vai passar para a próxima gestão, a próxima administração. E os senhores precisam exigir isso. Planejamentos de longo prazo, integrados, que sejam compatíveis com o planejamento que os senhores fazem, com o plano de negócio que os senhores têm. Os senhores precisam de previsibilidade para fazer investimentos, para captar recursos, para obter investimentos, para obter financiamentos. É isso que a gente quer fazer e é isso que a gente está buscando, passo a passo, vitória a vitória. 2035 é um passo para o planejamento de 2050. Esse, sim, é um planejamento definitivo, mas é uma vitória importante. O Piloni citou alguns benefícios desse planejamento 2035, inclusive passageiros, onde você começa a ter, inclusive, planejamento integrado da parte de passageiros e não só de carga. Você começa a analisar a capacidade dos portos, você começa a analisar a integração, você começa a analisar cenários com propostas de investimento com ou sem inovações tecnológicas, e a gente apresenta isso para a sociedade para que os planejamentos dos senhores estejam compatíveis, alinhados a essa linha mestra, a esse foco que está determinado através do PNL. O planejamento integrado é um dos pilares, e a gente integra no dia a dia, na prática das nossas ações entre as secretarias e os secretários. Um outro pilar importante é respeito ao recurso público e à aplicação
com consciência dos recursos públicos, sejam de que governo. E aí eu me remeto a um dos pilares que o ministro sempre coloca nas suas apresentações, que é a retomada de obras paralisadas ou a conclusão de obras paralisadas. O racional por trás disso é fácil de explicar. Primeiro que a obra não tem dono, quer dizer, tem o contribuinte. A obra não é minha, a obra não é do ministro, a obra não é do governador. A rodovia, não importa se é federal, municipal ou estadual. Ninguém anda só em rodovias federais, ou estaduais ou municipais. Então, cada um que faça a sua parte, que faça com consciência. E a nossa parte, do governo federal, a gente tem procurado fazer, entendendo que, num cenário de restrições orçamentárias, é uma solução inteligente concluir obras que, com pouco recurso, você consegue resgatar todo o investimento para trás. Então, a gente aplica 10 milhões de reais para concluir uma obra que custou 150 milhões. E a gente apresenta para a sociedade os 150 milhões investindo 100, investindo 10. É uma solução inteligente. A gente sofreu críticas por isso. Porque é um absurdo acabar uma obra que não foi você que começou. Tá bom, a lógica é começar obras, então? Somos o governo que começa obras? Não. Somos o governo que entrega a obra. E conclui as obras. E temos feito isso ao longo desses 2 anos e meio de governo. E aí a gente consegue fazer os 5 bi, 6 bi e meio que temos de orçamento anual render e trazer benefícios maiores, que são multiplicados nesse valor por todos os resgates que fizemos de obras paralisadas. Senhores, entregamos a Ponte do Abunã, uma obra absolutamente relevante para a região. Entregamos e vamos concluir a Ferrovia Norte-Sul. A Ferrovia Norte-Sul começou em 1987. Ficará operacional 100% de Açailândia ao Porto de Santos, né? Partindo aí de Estrela do Oeste, passando a rumo Malha Sul, a rumo Malha Paulista. Agora, no ano que vem. E aí a gente faz um leilão em 2019 da conclusão desse tramo central da Ferrovia Norte-Sul, investindo 3 bilhões de reais, e ganhamos de presente um terminal de São Simão. Ganhamos de presente, não era uma obrigação contratual, um terminal de Rio Verde. Terminais com capacidade de 10 milhões, 14 milhões de toneladas ano, sem 1 centavo de outorga, porque o concessionário entendeu viável para o seu negócio, no prazo de concessão que tem, fazer esse investimento milionário, com uma geração de empregos, renda fantástica. A infraestrutura tem essa capacidade de induzir crescimento. A dificuldade que a gente tem quando faz uma modelagem, eu tenho certeza que o Piloni, o Rony e eu, né, temos essa dificuldade, a secretária Natália, que coordena essa modelagem, temos a dificuldade de entender o que vai acontecer no mercado com aquela ferramenta, aquele aparelho, aquele dispositivo de infraestrutura que entregamos. Está acontecendo na Ferrovia Norte-Sul, é emblemático, é transformador, é fora do controle do governo, fora de qualquer premissa. E vai ditar o crescimento da região centro-oeste na próxima década. Infraestrutura tem essa capacidade. Existe um estudo do IPEA que diz que para cada R$1 investido, você devolve 2,5 em movimentação da economia. Então, é inteligente, nesse momento, investir em infraestrutura. O Brasil precisa disso para sair da crise. Precisamos multiplicar esse investimento. E aí eu faço um link com o segundo pilar. Já que não temos dinheiro, vamos captar o dinheiro onde ele existe. Na iniciativa privada. E nós comprovamos com
o novo marco ferroviário de autorização, a grande capacidade escondida de investimento que tínhamos no setor ferroviário no país. Estavam represados 80 bilhões de investimentos. Até agora. 82 bilhões, para falar a verdade. Até agora. De investimentos represados, porque não existia previsão legal para um investidor construir e operar uma ferrovia no país. E aí precisamos criar um marco legal para permitir o óbvio. Puxar o sistema de autorização para dentro das ferrovias. Marco esse em tramitação, seja na MP 1065, seja no PLS 261. Se os senhores me perguntarem qual dos dois, não importa. O que importa é que saia. O que importa é que a gente não perca a oportunidade de fazer 80 bilhões de reais em investimentos. E aí eu gostaria de dividir essa responsabilidade com os senhores e provocá-los. O que os senhores no setor estão fazendo ou podem fazer, se entenderem importante 80 bilhões de reais em investimentos em ferrovias, o que os senhores podem fazer para ajudar? Se der errado, a responsabilidade é do governo federal? Nós fizemos a nossa proposta. Cabe aos senhores, ao setor produtivo, e é uma provocação, se me permite, fazer a parte dos senhores. De provocar, de insistir, de buscar apoio político por um projeto revolucionário do país. Esse é o outro pilar. Nós estamos aqui dividindo responsabilidade, buscando as competências que são do Ministério da Infraestrutura. Somos elaboradores de política, fazemos supervisão às agências. Contratamos, às vezes, obras, mas, na verdade, o nosso papel é colocar a caixa de ferramentas em cima da mesa, para que os senhores usem. Estava comentando aqui, em particular, antes de começar esse evento, hoje, de que esse é o nosso papel. Quando a gente constrói uma ferrovia, eu não estou construindo uma ferrovia para um tipo determinado de carga, para um tipo determinado de cliente. Pelo contrário, o que a gente apoia é a quantidade mais diversa de cargas possível. E está dentro da nossa estratégia investir na carga geral, investir no container através de ferrovia, fazer a diversificação. Nós não podemos ter ferrovia onde 70% de tudo que a gente transporta é só minério. Transportar minério é bom por ferrovia, faz todo sentido, mas não pode ser só isso. Porque quando a gente expande a cadeia de produtos possíveis de ser transportados, e aí a gente tem que fazer o nosso papel para adotar uma infraestrutura que dê viabilidade para você transportar uma carga containerizada, competindo com a rodovia, e aí você não pode ter ferrovias com média de velocidade da ordem de 21 km por hora, que é o que a gente tem no país. A gente tem que ter eficiência. A gente tem que tornar esse modal competitivo para que ele ganhe, obviamente, na disputa em determinada faixa de transporte para determinado tipo de carga dos outros modais. Então, a nossa parte a gente está fazendo. E a gente precisa diversificar isso, sabendo que a indústria pode beber dessa fonte. A ferrovia pode gerar crescimento industrial, criar polos, negócios diferentes. Senhores, estamos transportando pão de queijo em ferrovia. Então, a gente está abrindo um leque que não tem fim. Bom, tudo isso relacionado a um outro pilar, que é o equilíbrio da matriz de transporte do país. A gente tem uma disputa, né, muitas vezes, e alguma reação do setor de transporte rodoviário, dizendo: vocês só falam em BR do mar, vocês só falam em ferrovia, em marco de autorizações. Secretário, desculpa te interromper,
mas é que por conta do nosso tempo exíguo, peço por gentileza a sua conclusão em 2 minutos, por favor. Já faço. Se vocês deixarem, eu fico o dia todo. E fazendo essa integração, você está valorizando todos os modos de transporte. Porque você... Bom, pegar o exemplo dos Estados Unidos, que tem um sistema de ferrovias muito forte, mas também tem um sistema de rodovias, um sistema de transporte rodoviário pujante, que é modelo para o mundo todo. Então, basicamente, esses são os pilares, esse é o racional por trás das nossas decisões no setor de transporte terrestre. Me coloco à disposição, como sempre, para perguntas, para questionamentos, e a gente quer fazer o mais rápido e o mais forte possível uma revolução no setor de transporte terrestre, no setor de infraestrutura do país. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se tiver o apoio do setor produtivo. Não só o apoio, mas vocês têm que dividir essa responsabilidade conosco e cada um, dentro da sua competência, fazer o seu papel, porque nós passamos, vocês ficam. Vocês são o futuro do país. Nós somos um meio de não atrapalhar e de fazer vocês conseguirem os seus objetivos. Nós temos que desmistificar e valorizar cada vez mais quem produz, quem gera emprego e renda no país. O nosso papel é o menor. Nós somos atividade meio. Mas precisamos, sim, pensar o Brasil no futuro. E contamos muito com o apoio de todos os senhores para isso. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao senhor Marcelo da Costa, secretário nacional de Transportes Terrestres. Convidamos agora para fazer uso da palavra o senhor Ricardo Sampaio da Silva Fonseca, diretor do Departamento de Políticas Regulatórias da Secretaria de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura. Bem, bom dia a todos. Primeiro dizer da minha felicidade de estar num fórum tão importante, tão qualificado, com uma audiência tão qualificada aqui. Também dizer que corroboro integralmente aquilo que o Marcelo falou, que o Piloni falou. De fato, a experiência no atual governo é de uma liberdade completa de equipe, não por outro motivo. O Rony, até 2019, 2018, na verdade, o atual secretário era diretor lá na Secretaria de Aviação Civil. No atual governo, tornou-se secretário, me chamou para assumir o cargo que ele então ocupava. E, de fato, tivemos completa liberdade para montar as melhores equipes para poder, enfim, desenvolver o setor. Também dizer o seguinte, que há 10 anos atrás, se a gente estivesse nesse mesmo fórum aqui, a situação da aviação seria bastante diferente, seria quase que o patinho feio, porque nós teríamos o estrangulamento de pátios, de terminais de passageiros, de pistas, insatisfação dos passageiros, passagens elevadas, enfim, uma série de problemas de infraestrutura e também na provisão de serviços. Pois muito bem, a gente começou há 10 anos atrás, foi exatamente o momento que eu também tinha chegado aqui a Brasília, a fazer o programa de concessões federais. Começamos em 2011 com a concessão de infraestrutura, né, dos aeroportos, em 2011 com o Natal. Depois foi se sucedendo, em 2012 com Guarulhos, Viracopos, Brasília, 2014 com Galeão e Confins, depois 2017 Salvador, Fortaleza, Porto Alegre, Florianópolis. E esse foi um programa extremamente importante, assim, porque ele foi gerando um mercado aeroportuário que antes ele não existia. Nós tínhamos então uma empresa estatal que provia infraestrutura e tentava acompanhar o desenvolvimento tecnológico do setor. Eu costumo dizer que, normalmente, a empresa estatal ela tem dificuldade de comprar canetas, né? Você vai num órgão público, você vai tentar escrever no órgão público, você não consegue. Por quê? Porque você não consegue comprar a BIC, porque a BIC é 1 centavo mais cara do que a caneta, eu não vou declinar aqui a marca, mas assim, a caneta X, como a BIC era mais cara, o órgão público não conseguiu comprar a BIC. Então, assim, se o órgão público não consegue comprar uma caneta decente, que dirá expandir a infraestrutura e prover o acompanhamento tecnológico necessário também. Muito bem, começamos o programa lá em 2011. De fato, no atual governo ele foi acelerado, já no governo anterior e no atual governo foi muito acelerado. E nós estamos agora, onde 75% dos passageiros domésticos e 99% dos passageiros internacionais eles já passam por aeroportos concedidos. Nós estamos indo para a 7ª e última rodada de concessões aeroportuárias. Não, a partir do primeiro semestre do ano que vem,
não existirá mais nenhum aeroporto federal operado pelo Estado. Isso é impressionante, assim, de novo, há 10 anos atrás, se alguém falasse isso, iriam simplesmente dar risada e dizer assim, não, isso aqui é um sonho, uma utopia, pode até ser bom, mas jamais será realizado. De fato, isso está acontecendo agora. E está acontecendo muito em função daquilo, de novo, que os meus colegas aqui já aludiram, sobre o ministro Tarcísio e tudo aquilo que foi possível fazer, digamos assim, com a sua tutela. Eu queria destacar que o setor aeroportuário, em particular, ele tem uma situação um pouco distinta, né, dos setores normalmente aqui, portuários, ferroviários, porque com a pandemia, né, nós enfrentamos uma redução de demanda de 95%. Não é que a gente ficou com 95% da demanda, a gente perdeu 95%, ficamos só com 5% da demanda em certo momento, nos momentos mais agudos, digamos assim, da crise. Estamos nos recuperando, estamos agora próximos a 80% do mercado doméstico. O mercado internacional ainda está muito fraco, até por causa das restrições de circulação. Mas ainda assim nós fizemos, de fato, a sexta rodada de concessões com Curitiba e outros aeroportos importantes. Fomos muito bem sucedidos. Atraímos operadoras como a Vansi, que é uma operadora de aeroportos mundial, para operar aeroportos no norte do país. Cruzeiro do Sul será operado pela Vansi, né? Então, assim, isso é bastante, assim, um accomplishment, uma realização, acho que bastante relevante. E nós estamos fazendo agora a sétima rodada de concessões, né? E aí a gente está justamente falando daqui das Joias da Coroa, estamos falando de Congonhas, estamos falando de Santos Dumont. Congonhas, com todos os senhores certamente conhecem bastante o aeroporto. A gente está falando de um aeroporto que está sempre cheio. Você chega lá, está sempre cheio, está sempre aeronaves, o terminal de passageiro está sempre lotado. E as companhias aéreas sempre reclamando também que querem mais slots, né? Slots são as possibilidades de decolar, pousar ou decolar no aeroporto. E a gente nunca conseguiu, pelo modelo estatal, pelo menos, nunca conseguiu dar uma resposta satisfatória. Pois muito bem, a audiência pública agora está aberta da sétima rodada de concessões, os estudos já foram feitos, o edital, contrato e seus anexos já estão publicados. Nós estamos fazendo uma expansão de Congonhas em aproximadamente 50%, né? Então, hoje o aeroporto ele processa 21 milhões de passageiros, isso não, obviamente, estou falando de 2020, né? Estou falando de 2019, e aquilo que vai processar agora também. Nós estamos passando por um aeroporto que deve processar mais de 30 milhões de passageiros no futuro bastante breve. A gente está falando de correções de não conformidade, problemas que o aeroporto enfrentava, como, por exemplo, a ausência de áreas de segurança, enfim, uma série de final de pista e uma série de outras questões que também estão sendo interessadas. O Santos Dumont também é um outro aeroporto assim, extremamente relevante, que historicamente processa cerca de 10 milhões de passageiros, 9, 10 milhões de passageiros. E nós estamos também prevendo investimentos que vão levá-lo até 14 milhões de passageiros, o que, de novo, é bastante relevante quando nós estamos falando aqui. E mais, não vamos ficar com restrições artificiais à concorrência e, portanto, esses aeroportos poderão, se assim, obviamente, né, fizeram todo o processo na Receita Federal, Polícia Federal, etc., mas poderão operar voos internacionais. Então, a gente está falando de uma Congonhas, de uma ponte aérea Congonhas-Ezeiza, ou uma Congonhas Aeroparque, para ser mais preciso até, né? Ou outros destinos desse tipo, que certamente agregarão muito valor ao ativo e também muita comodidade para a realização de negócios e de turismo também nesses aeroportos. Eu queria destacar ainda que a gente está finalizando 2 processos de relicitação, né? Curioso, não por coincidência, né? Foram os 2 primeiros aeroportos que nós fizemos em 2011, 2012, né? Que eram de fato contratos, digamos assim, iniciais, que apresentaram alguns problemas. Então a gente está fazendo a relicitação do aeroporto São Gonçalo do Amarante, que está praticamente pronta. Esperamos fazer no final desse ano, no início do próximo ano, o que vai trazer a realidade de 2011 para a realidade de 2021, ou seja, contratos modernos, contratos que estão ligados a gatilhos de demanda, contratos que não têm pagamento de outorga fixa, só outorga variável, ou seja, só um percentual da receita bruta. Isso tem diminuído bastante o risco financeiro associado às concessões, melhora a financiabilidade, tem mostrado que os contratos têm se tornado mais resilientes. E, por fim, Viracopos. Né? Viracopos também está no processo, a gente já fez o estudo de viabilidade, estamos no processo de audiência pública.
É um aeroporto que, dentre outras questões, o contrato anterior falava numa construção de até 4 pistas, e porque tinha uma projeção de crescimento, digamos assim, é, era da época do Cristo Redentor decolando, né? Então, assim, tinha todo o contexto da época também. Agora nós estamos de novo, com uma concessão muito mais aderente, digamos assim, àquilo que vai ser performado, né? De acordo com a performance, são realizados os investimentos. Ainda assim, a gente está falando de investimentos estimados de mais de 4 bilhões de reais, exclusivamente em Congonhas. Eu sei que muitas vezes, quando a gente fala 4 bilhões de reais no setor ferroviário, né, assim, parece pouco, mas a gente está falando de 4 bilhões de reais concentrado em um único ponto, e aquilo ali vai fazer bastante diferença, inclusive para o transporte de cargas. Viracopos não é o maior aeroporto cargueiro do Brasil, o maior aeroporto de transporte de cargas, na verdade, é Guarulhos, mas é o maior aeroporto que tem aeronaves exclusivamente cargueiras, e, de fato, ele acaba se tornando bastante relevante por isso. Por último, eu só queria destacar algumas outras iniciativas, não vai dar tempo de falar todas, então vou destacar só uma, que é o do... A gente está falando aqui muito também de trilhos e relação intermodal, né? Estamos fazendo a ligação, né, do metrô de São Paulo com os terminais do aeroporto de Guarulhos. Tem uma discussão com o TCU, até pelo ineditismo, digamos assim, no Brasil, de você fazer uma ligação intermodal, mas estamos bastante confiantes, é um investimento somado aos impostos de quase R$500 milhão. Então, assim, é uma coisa que eu acho que, de novo, vai contribuir para a melhoria da nossa infraestrutura e da provisão do serviço. Eu procurei ter isso super breve, assim, quando o secretário me pediu para vir aqui, ele, infelizmente, né, por decorrência dos compromissos do Ministério, não pôde vir. Me disse assim, você vai ter 10 minutos para falar um pouco do setor. Eu digo, não, isso é completamente impossível, mas, enfim, tentei dar um overview aqui para os senhores, de novo, ficar disponível enfim, para questionamentos e conversas que forem pertinentes. É isso. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao senhor Ricardo Sampaio da Silva Fonseca, o senhor Marcelo da Costa e o senhor Diogo Piloni por suas importantes contribuições dentro do Brasil Export. Damos por encerrado esta parte do nosso evento, convidamos os senhores que tomem seus assentos e voltamos dentro de instantes com o primeiro painel de hoje.